Sr. Presidente, quero desde já saudar o Dr. Miguel Frasquilho, de quem sou amigo, e por ele nutro uma grande estima e consideração, mas não é por ter sido seu colega e deputado que tenho mais consideração por si, é exatamente porque está neste lugar, por mérito próprio, reconhecida competência técnica e, de resto, o seu currículo, a sua carreira profissional nos mais variados lugares, tanto públicos como privados, são uma evidência dessas suas capacidades. Por isso aceito os cumprimentos em nome do PSD e agradecendo desde já as informações que nos vêm prestar. Enquanto Presidente da empresa, representa o Estado acionista, como acabou de dizer, no capital da TAP, assegura com a sua função o interesse público, fruto de uma reconfiguração acionista ocorrida em 2017, tornando-se o Estado o maior acionista e o garante do papel estratégico da TAP para Portugal. Fazendo uma resenha àquilo que foi a audição de abril, o senhor disse-nos que estávamos perante o momento mais delicado dos 75 anos da TAP, da sua existência. Estamos perante um problema global e que praticamente todas as companhias aéreas, incluindo as mais robustas, foram alvo desta pandemia e necessitam das intervenções dos Estados, naturalmente com apoios públicos, e a TAP não era exceção. Aqui estamos e, ao que parece, portanto, tornou-se uma evidência nos últimos tempos que assim aconteceu. Mas ontem o Sr. Presidente da Comissão Executiva traçou-nos uma realidade aqui no Parlamento que, ao que parece, não é virtual, na medida em que não havia hoje ainda desmentida, em parte alguma, na praça pública. Entre várias coisas, garantiu-nos que a TAP está preparada para o futuro, será uma grande empresa, muito atrativa para clientes, investidores e para o turismo em Portugal. Deu-nos alguns exemplos, que passo a enumerar: duplicou a presença nos mercados americanos, renovou a frota com 30 novos aviões, mais de 70% da frota renovada, tem 11 novas rotas, cada avião dá mais 36 milhões de euros de receita, tem cria mais 76 postos de trabalho por cada avião, dá ao Estado 24 milhões de euros de impostos, chegaram aos 17 milhões de passageiros transportados, com um crescimento notável de 61% face a 2015. A contribuição da TAP ao setor do turismo cresceu cerca de 2,7%. Empregou mais 2 mil trabalhadores, tem neste momento mais 2 mil trabalhadores que em 2015. Pagou de impostos em 2019 328 milhões de euros. Foi considerada em 2019 a melhor empresa para trabalhar em Portugal e reduziu significativamente a dívida financeira. Fiquei pasmado na medida em que aquilo que tínhamos conhecimento na praça pública não correspondia muito a isto e, portanto, com todo este potencial, disse-nos ainda o CEO que é incompreensível para a Comissão Executiva que a TAP fique de fora do regime flexível de ajudas Covid e, em contrapartida, tenha que ser sujeita a um programa mais restritivo de ajudas financeiras do Estado e que, para ele, era inconcebível, uma vez que havia companhias aéreas por essa Europa fora, em piores circunstâncias que a TAP, que a esse programa de mais flexível tinha recorrido. Disse-nos ainda que havia bancos disponíveis para financiar a TAP em condições mais favoráveis do que as ajudas de Estado e que conseguiriam contribuir de forma mais efetiva para o sucesso e o futuro da TAP, sem ter de emagrecer, de diminuir rotas ou de despedir pessoal. Mas, entretanto, temos um outro tripé deste equilíbrio instável que existe na TAP, que é a ação do Ministro da Tutela, Pedro Nuno Santos, que há alguns tempos esta parte, megafone em punho, informa ao país, os investidores e a Comissão Europeia, e ainda antes da pandemia, que a TAP já não estava bem, que tinha de ser intervencionada, que a TAP se encontrava tecnicamente falida até porque vinha 2 exercícios consecutivos com mais de 100 milhões de euros de prejuízo em cada ano. Disse ainda que agora a música é outra, quem manda é o povo, porque o povo é que lá mete dinheiro. Eu diria que de forma quase obsessiva, em termos ideológicos, acusa os acionistas privados que a decisão de ajuda da TAP está dependente deles e de uma série de condições impostas pelo Governo à TAP, e, portanto, era uma pergunta que lhe deixo. Que condições é que estão a ser impostas à TAP que os acionistas não respondem? E uma outra pergunta que lhe faço.
é quais são as condições que tem a TAP para fugir da possibilidade de ser submetida a um programa de ajuda mais restritivo, sujeito à redução da operação, despedimento de pessoal, quando é o próprio Governo a destruir a reputação da TAP, tornando-se o próprio Ministro o agente da instabilidade. Ou de outra forma, como é que é possível o Governo convencer a Comissão Europeia a fornecer à TAP um regime mais favorável quando é o próprio Governo a dizer que existem problemas na TAP ainda antes do Covid? E esta questão traz uma outra pergunta, que é se faz sentido o Estado colocar 1.200 milhões de euros na TAP para ela no futuro ser mais pequena e cheia de condicionalismos. E por isso lhe pergunto qual é o entendimento da administração, no seu todo, quando confrontados com a visão do Ministro Pedro Nuno Santos, com as considerações que arrasavam a gestão, designadamente em aspectos que se relacionavam com os volumes de dívida, investimentos em aviões e novas rotas. E se é ou não possível, no lugar que ocupa, ter tomado alguma decisão diferente que implicasse a alteração de rumo de gestão face às acusações que eram efetuadas pelo Sr. Ministro e que eram muito negativas para a reputação da TAP. Portanto, no meio desta esquizofrenia política, que é assim que eu vejo esta questão, que margem é que tem, na qualidade de representante do Estado, de se opor a um eventual plano estratégico, plano de negócios, de investimentos, de que resulte uma ação da Comissão Executiva da TAP que não sirva o interesse nacional? Pergunto-lhe ainda se há ou não um acordo para o social, eu sei que há, mas que estabeleça um conjunto de imposições aos acionistas de Estado que podem resultar em indemnizações aos acionistas privados, caso o Estado se oponha, em certas circunstâncias, a determinadas opções desses mesmos privados, nomeadamente sujeitar o Estado, não sei até que ponto, sujeitar o Estado à devolução do valor integral da capitalização de 2015. E se é ou não verdade que foi de livre vontade, em 2017, na recompra das ações, que o Estado se autovinculou de tal forma que a sua posição atual é de total, absoluta e inapelável subjugação perante qualquer interesse do parceiro privado, seja ela consonante ou dissonante do interesse do país. E ainda assim, para ter esta posição, o Estado devolveu direitos económicos aos privados para estar nesta mesma posição. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, o Governo, nesta fase, considera o PC que só se pode queixar de si próprio. Tornou-se sócio maioritário, mas não manda, assume mais riscos e é o único responsável pela dívida. Dizer, Sr. Presidente, que o PSD vai pedir toda a documentação relacionada... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente, só anunciar este facto. Vamos pedir toda a documentação relacionada com a recuperação das ações por parte do Governo em 2017, que conduziu a TAP a esta situação em que se encontra hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado.